No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima e Afonso se casam sob olhares tensos e sorrisos forçados. A cerimônia, organizada por Odete Reutemann, com requintes de ostentação, marca o ápice da ambição de Fátima, que entra na igreja radiante, ignorando os olhares de reprovação de parte dos convidados. Enquanto isso, Raquel e Poliana vivem um pesadelo. No galpão da Paladar, o desumidificador recém-adquirido começa a soltar fumaça. Um curto-circuito provoca um pequeno incêndio nos estoques de alimentos, espalhando pânico. "A farinha, Poliana! A farinha tá toda perdida!" grita Raquel ao ver as labaredas tomando conta do depósito. Os bombeiros são acionados, mas a perda já é irreparável. Na festa de casamento, Solange tenta manter a compostura até se deparar com Maria de Fátima no jardim. Indignada com o cinismo da rival, ela a confronta. "Você roubou o homem que dizia me amar? E ainda tem coragem de posar de esposa perfeita?" Fátima retruca com deboche, mas não percebe o celular de um garçom estrategicamente posicionado, gravando toda a conversa. Afonso, ao perceber a confusão, se aproxima furioso e ordena ao segurança: "Tire essa mulher daqui! Agora!" Solange é retirada aos prantos, humilhada diante dos fotógrafos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Odete desfere mais um de seus ataques venenosos, desta vez contra Fernanda, amiga de Celina, insinuando que ela está interessada na fortuna dos Reutemann. Do outro lado da cidade, Poliana recebe a notícia oficial do laudo dos peritos. "Perdemos tudo, Raquel. Não sobrou um saco de arroz inteiro." Destroçada, Raquel respira fundo e já começa a planejar a desmontagem do restaurante para assumir o espaço da Paladar. Dias depois, Maria de Fátima e Afonso embarcam para Paris em lua de mel, enquanto Odete segue para a Europa acompanhada de Walter. Na passagem de tempo, já de volta ao Brasil, Raquel embala caixas no restaurante vazio. Fátima arma tentativa de assassinato com insulina batizada para Solange. Maria de Fátima ultrapassará todos os limites da crueldade ao arquitetar um plano covarde para eliminar Solange e os bebês que ela espera. A vilã, tomada pelo desespero e pela inveja, fará uso da doença da rival para tentar provocar um aborto forçado, numa das tramas mais sombrias da novela. Tudo começará quando Fátima, já desconfiada da gravidez de Solange, ouvir por acaso uma conversa entre Poliana e Celina. A dondoca estará no telefone, mencionando os cuidados que a moça deve ter com a gestação de risco por ser diabética. Fátima arregalará os olhos e se esconderá atrás da porta, absorvendo cada palavra com atenção. Ao ouvir o nome de Afonso associado à possibilidade de paternidade, a vilã sentirá o sangue ferver. Ela ficará paralisada por alguns segundos, digerindo o golpe que considera uma traição dupla, de Afonso e de Solange. Com o coração disparado, Maria de Fátima correrá até o apartamento de César, trêmula de raiva. "É isso! É por isso que ela anda com aquele olhar de nojo. Tá se achando melhor que eu porque tá grávida do Afonso. Maldita!" gritará, jogando a bolsa no sofá. César, intrigado, tentará acalmá-la, mas será em vão. "Se eu não fizer nada agora, vou perder tudo. A Solange vai prender o Afonso com essa barriga. E o pior, vão nascer dois filhos para dividir a herança dele comigo? Nunca!" Nesse ponto da trama, Fátima já estará se sentindo ameaçada por todos os lados. A convivência forçada com Celina e Odete Reutemann na mansão só aumentará seu nível de estresse. Com o tempo, a influência de Odete sobre Afonso se tornará cada vez mais evidente, e Fátima começará a sentir que está perdendo espaço no clã Reutemann. O bebê, ou melhor, os bebês, de Solange, representam uma ameaça real e concreta ao seu plano de ascensão social. César tentará trazer alguma racionalidade à conversa, mas não será páreo para a obsessão da comparsa. "Fátima, você está indo longe demais.
Isso não é só uma disputa. Isso é crime. Se fizer algo contra ela, você vai acabar presa. Ou pior, vai perder o que já conseguiu. Mas ela ignorará todos os alertas. Ela é diabética, César. É só trocar o conteúdo da insulina. Um pouquinho de água, só água e pronto. O corpo dela vai reagir. Ela perde os bebês, entra em coma, sei lá, e ninguém vai saber que fui eu. Apesar do choque, César começará a ceder à lógica distorcida da golpista. Ele sabe do que ela é capaz. Já testemunhou outras armações da ex-namorada contra Raquel, contra Poliana, contra Ivan e agora contra Solange. Mas dessa vez, a vilania atingirá um novo nível. Mesmo com receio, ele ajudará Fátima a conseguir o tipo certo de seringa e indicará como ela deve agir para adulterar o medicamento sem deixar rastros. Na noite seguinte, Fátima vestirá preto e colocará luvas de couro. Com os cabelos presos em coque e óculos escuros, ela deixará o apartamento de César, levando consigo uma pequena seringa cheia de água filtrada. Hoje esses bebês vão sumir da minha vida, e da vida do Afonso também, dirá para si mesma, enquanto caminha apressada pelas ruas do Leblon. Ao chegar à casa de Solange, usará uma cópia da chave que havia pegado tempos antes, quando as duas ainda tentavam fingir uma convivência amistosa. Ela entra devagar, acendendo a lanterna do celular, e respira fundo antes de abrir a geladeira. Lá, bem visível, está a canetinha de insulina. Ela pega com as mãos trêmulas e coloca sobre a bancada. Ao lado, posiciona a seringa com a água. Encara os dois objetos como se fossem peças de um tabuleiro de xadrez. A cena é tensa. Fátima hesita. Seus olhos marejam. Pela primeira vez, a ideia da morte daqueles bebês começa a pesar em sua consciência. Eles não têm culpa, mas se eu não fizer isso, ela vai me tirar tudo. Vai tirar o Afonso de mim. Ela levanta a seringa, aproxima da canetinha, mas algo dentro dela trava. Escuta um barulho vindo do corredor e entra em pânico. A adrenalina a faz guardar tudo rapidamente e sair correndo. Na rua, caminha sem rumo até encontrar um táxi. Entra chorando, arranca as luvas e desabafa com o motorista. Me leva para longe, qualquer lugar, só me tira daqui. No dia seguinte, a vilã estará descompensada. Ela acordará no sofá da sala de César, com olheiras profundas e expressão de derrota. Que ódio, César! Eu não tive coragem de colocar água no remédio da Solange, dirá com raiva de si mesma. Na hora, sei lá, eu fiquei pensando nos bebês. Acredita nisso? Como eu posso ser tão idiota? Completará aos prantos. César, em silêncio, apenas a observará. Ele terá certeza de que a tentativa de crime foi real e que Fátima está num estágio avançado de desequilíbrio. Ainda assim, não se afastará dela. Pelo contrário, começará a planejar como usar esse episódio para chantageá-la no futuro. Enquanto isso, Solange continuará alheia ao perigo que correu. Ela sentirá um leve enjoo pela manhã, mas não desconfiará que alguém esteve em sua casa. A única pista será uma marca de pegada com barro próximo à cozinha, que ela pensará ter sido deixada pelo jardineiro. Mais tarde, em conversa com Raquel, Solange comentará o episódio, sem saber que a própria Maria de Fátima chegou a tocar em sua insulina. Sabe quando você sente que tem alguém por perto, mesmo estando sozinha? Dirá ela. Raquel, sempre atenta, ficará preocupada. Você está se sentindo segura aí sozinha? Não quer dormir aqui em casa uns dias? Solange recusará a oferta, acreditando que está apenas ansiosa com a gestação. Ela continuará tomando os remédios normalmente, sem saber que, por um fio, escapou de um atentado premeditado. Do outro lado da cidade, Fátima se culpará por não ter ido até o fim, mas sua obsessão estará longe de acabar. Ela procurará César mais uma vez, pedindo ajuda para bolar outro plano. Se não for com a insulina, vai ser de outro jeito. Mas ela vai perder esses bebês. Isso é certo. César tentará conter a parceira, sugerindo que ela tente reconquistar Afonso de maneira mais sutil, mas Fátima explodirá. Você não entende. Eu preciso garantir meu lugar. Preciso ser a única.
Essa gravidez vai arruinar tudo. A Solange precisa sair do caminho, para sempre. A tensão aumentará ainda mais quando Afonso decidir visitar Solange para conversar sobre a gravidez. A aproximação entre os dois acenderá o ciúme de Fátima, que passará a perseguir a rival, seguindo seus passos, espionando suas consultas médicas e até se infiltrando em grupos de gestantes apenas para tentar colher mais informações. Em uma das cenas mais tensas, Fátima será flagrada por Sardinha do lado de fora da clínica onde Solange faz pré-natal. "Ué, dona Fátima, tá fazendo o que aqui?" perguntará ele, desconfiado. Ela inventará uma desculpa qualquer, mas a pulga ficará atrás da orelha do amigo da família. Ele então começará a observar os movimentos da vilã com mais atenção. Enquanto isso, Odete Reutemann começará a desconfiar das atitudes erráticas da nora. A magnata verá Fátima sair de casa aos cochichos com César no telefone e, intrigada, mandará Marco Aurélio segui-la. Essa garota está aprontando alguma, e se tem um bebê Reutemann envolvido, eu quero saber. Essa perseguição obsessiva de Fátima por Solange colocará a vida da gestante em risco novamente. Mesmo sem ter tido coragem de cometer o primeiro atentado, a vilã começará a planejar outra armadilha, dessa vez envolvendo alimentos e substâncias que possam afetar o índice glicêmico da rival. Fátima irá procurar um nutricionista fingindo ser uma diabética em gestação de risco, apenas para colher informações sobre as reações possíveis a certos alimentos. O plano? Mandar doces adulterados como se fossem um mimo enviado por algum admirador secreto. Uma caixa de bombons, por exemplo, recheada com uma dose letal de glicose. César ficará cada vez mais alarmado com o nível de frieza da ex-amante, mas continuará fingindo apoio. E a cada tentativa de golpe frustrado, Fátima se tornará mais desesperada e mais perigosa, demonstrando que é capaz de tudo para manter Afonso sob seu controle, inclusive matar. Maria de Fátima estará prestes a sofrer um dos maiores baques de sua trajetória como aspirante à celebridade. Depois de tantos golpes, mentiras e armações, a vilã vai apostar tudo em uma nova fase: a carreira de influenciadora digital. No entanto, sua ambição e imprudência acabarão a levando ao fundo do poço, mais uma vez. E dessa vez, a queda será pública, humilhante e com direito a esculacho de Odete Reutemann, em rede nacional. Tudo começa quando Fátima, deslumbrada com o título de esposa de Afonso Reutemann, decide exibir sua nova posição social nas redes sociais. Durante uma visita à TCA, sem avisar ninguém e achando que poderia agir como patroa, a jovem invade a sala da presidência da empresa e tira uma foto sentada na cadeira principal como se estivesse no comando. Na legenda, escreve: "Me belisca? Tô sonhando ou é real que eu faço parte dessa história?" Em poucos minutos, a publicação viraliza, causando frisson entre seus seguidores e preocupação dentro da diretoria da TCA. Odete Reutemann, que até então vinha tentando tolerar a presença da nora por respeito a Afonso, explode ao descobrir a publicação. A executiva, furiosa, manda apagar o post imediatamente. Fátima, contrariada, obedece, mas não sem antes gravar um vídeo em tom de protesto. Quando a mulher incomoda, os poderosos vêm com tudo, chamam de ridícula, cafona, fazem de tudo para silenciar, censura nunca mais, dispara em lágrimas tentando posar de vítima da elite opressora. Só que a estratégia, ao contrário do que imaginava, gera um efeito catastrófico. Os próprios seguidores começam a debochar dela, dizendo que é influenciadora de gabinete e que já começou a censura da mamãe rica. O vídeo rende memes e piadas que circulam rapidamente pelos grupos de fofoca. No meio da confusão, Afonso tenta apaziguar os ânimos, mas se vê dividido entre o amor pela esposa e o respeito pela mãe. Raquel, por sua vez, assiste tudo com certa ironia. Mesmo ainda se recuperando de suas próprias decepções com a filha,
reconhece que Fátima está colhendo exatamente o que plantou. E quando Poliana comenta: "Você viu o escândalo da Maria de Fátima na internet?", Raquel apenas responde com um sorriso seco. Ela sempre quis ser famosa. Agora conseguiu. Enquanto isso, a pressão na TCA aumenta. Marco Aurélio alerta Odete sobre os danos à reputação da marca. O nome Reutemann está nos Trending Topics por causa dela, e não é por um bom motivo, dirá Marco, já irritado com a confusão. Celina, mais prática, sugere medidas imediatas. Ou você enquadra essa menina, ou a TCA vai afundar no ridículo. Em uma nova reunião familiar, convocada às pressas por Odete, a matriarca dos Reutemann chama Fátima para uma conversa nada amigável. Você pensa que está num reality show, é isso? Que pode sair por aí se promovendo em cima do nome da nossa família? Não é o post que você vai apagar, Fátima, é o perfil inteiro. Você prefere acabar com o seu perfil ou com a minha paciência? Dispara a empresária, olhando nos olhos da nora. Sem saída, Fátima tenta argumentar, mas acaba se enroscando nas próprias palavras. Eu não imaginei que estivesse incomodando tanto assim, balbucia, enquanto vê Odete levantar da cadeira e dar um passo em sua direção. Para de ser sonsa comigo que eu não tenho tempo nem estômago. O seu empreendimento é ter se casado com meu filho. Meu bem, se você fizer uma matemática de primeira série, vai ver que o que você ganhou com essa publi não paga metade do que essa brincadeira ridícula já custou pro Afonso, diz a vilã, com frieza cirúrgica. Fátima, inconformada, ainda tenta negociar com a sogra. Deixa eu ao menos fazer um vídeo de despedida pros meus Fatmores, implora, referindo-se aos seus seguidores. A resposta de Odete é imediata. É o apogeu do mau gosto. Imagina, Fatmores. Você devia ter vergonha de falar uma coisa cafona dessas em voz alta, Fátima, diz com sarcasmo. A decadência digital da golpista se intensifica quando colunistas de fofoca começam a divulgar prints da conversa entre Fátima e outros influenciadores, revelando que ela comprava seguidores e curtidas. Fake até no engajamento, escreve uma influenciadora rival. A vergonha só aumenta quando a exibição do vídeo de protesto vira pauta em um programa matinal onde especialistas comentam a postura de Fátima como vazia, oportunista e desrespeitosa com a própria sogra. Com o tempo, até mesmo os poucos amigos que restavam vão se afastando. A ex-modelo que a ajudava com os vídeos some e os contratos de publicidade, mesmo os menores, são cancelados. Nem publi de esmalte querem mais fazer com você, dirá Solange com ironia, ao reencontrar Fátima num salão de beleza. Ainda assim, a vilã tentará ressurgir das cinzas. Decide criar um novo perfil com outro nome, acreditando que poderá recomeçar do zero. Mas ao postar o primeiro vídeo, já começa a ser identificada e denunciada pelos próprios seguidores. É a golpista da Fatmores, diz um dos comentários. O novo perfil é rapidamente suspenso por violação de regras e ela recebe um e-mail informando a exclusão por reincidência de conteúdo impróprio. Enquanto isso, Odete continua de olho. Coloca um investigador particular para monitorar as tentativas da nora de se reerguer online. Eu já tirei muita gente do jogo, minha querida, e você não vai ser a exceção, dirá ela, numa de suas falas mais gélidas. Ao mesmo tempo, prepara um novo jantar com empresários, em que deixa claro: a imagem da TCA não será arranhada por nenhuma dondoca que acha que é influencer porque sabe abrir câmera no celular. Fátima, humilhada, apagada e sem rumo, assiste de longe o sucesso da sogra em novos empreendimentos, enquanto sua própria história se transforma em sinônimo de vergonha e fracasso na internet. O que parecia ser o início de um império digital termina como uma piada nacional, e o nome Fatmores passa a ser usado como meme para ironizar fracassos online. A guerra entre sogra e nora está longe de terminar, mas Odete já mostrou quem está no comando.
E Fátima, pela primeira vez, começa a perceber que pode ter mexido com a pessoa errada. Maria de Fátima percebe que não estava lidando com qualquer desafeto, mas com Odete Reutemann, uma mulher fria, calculista e disposta a destruir qualquer um que manchasse o nome da família. Isolada, com a carreira digital arruinada, ela vê sua imagem virar chacota na internet, enquanto até os seguidores mais fiéis desaparecem. Tentativas de voltar com perfis falsos são rapidamente denunciadas, e os convites para campanhas publicitárias evaporam. Restará à golpista encarar um novo tipo de fama, a da vergonha pública, do fracasso estampado em cada meme, em cada comentário cruel, em cada silêncio de Afonso, e assim sua tão sonhada ascensão termina, com um simples clique em excluir conta. Decepcionado com Heleninha, Tiago começa a beber e vira pinguço. Hoje eu vou beber essa garrafa toda. Um novo e doloroso ciclo de autodestruição terá início, desta vez envolvendo Tiago, o jovem neto de Odete Reutemann, que acabará imitando o comportamento da própria mãe, Heleninha. Depois de anos convivendo com a figura materna envolta em escândalos por causa do álcool, Tiago chegará ao limite. O que deveria ser mais uma noite tranquila entre amigos se transformará em uma cena digna de tragédia. Ao retornar para casa, o rapaz se deparará com a mãe completamente embriagada, cambaleando pelas ruas, abraçada a uma garrafa de uísque e alimentando um cachorro de rua com pedaços de pão molhado em bebida. A cena o deixará em choque. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntará ele, estupefato. Heleninha, com a voz arrastada e os olhos marejados, tentará justificar sua presença ali com frases desconexas. Eu só queria dar um passeio, ver as estrelas", murmura ela, tropeçando na calçada. Tiago não conterá a revolta. "Não é possível, mãe. O que é que você tanto procura no fundo dessa garrafa de uísque? A vida tá aqui fora e você insiste em fugir dela." Mesmo envergonhada, Heleninha reconhecerá o erro. "Você tá certo. E eu tô errada, meu filho. Eu sou uma droga de mãe", dirá, tentando se levantar, mas cambaleando. Tiago, no entanto, surpreenderá ao adotar uma atitude inesperada. Em vez de ajudar a mãe a se recompor, ele tomará a decisão mais destrutiva possível. "Me dá um gole aí." Diante do espanto da mãe, ele arrancará a garrafa de sua mão e tomará um grande gole, engasgando logo em seguida, mas sem demonstrar arrependimento. "É isso que te consola? É isso que você escolhe todo dia no lugar de mim, do vovô, de todo mundo que ainda acredita em você? Então hoje eu vou te imitar, para você ver como é bom", declara ele com um olhar desafiador. Logo em seguida, Tiago atravessará a rua e entrará em um boteco, ignorando os protestos de Heleninha, que corre atrás dele gritando: "Amigo, me vê uma garrafa de uísque aí, por favor." "Não! A garrafa inteira!" exigirá o rapaz, batendo a carteira sobre o balcão. O garçom, confuso, hesita por um momento. "Você tem certeza, garoto?" perguntará. "Eu nunca tive tanta certeza na vida. Me serve essa porcaria logo, Heleninha." Em prantos, tentará arrancar a garrafa da mão do filho. "Pelo amor de Deus, Tiago, não faz isso. Você não merece isso. Eu já tô destruída. Você não", suplicará. Mas Tiago estará decidido a se afundar. "Qual é o problema, mãe? Você gosta tanto de beber. Coloca tudo em risco só por isso, não é? E tem bom gosto ainda. Uísque importado, 12 anos. Hoje eu vou descobrir que sabor tem esse tal alívio que você vive procurando", dirá sarcástico. E então começa o ritual da decadência. Tiago se senta em uma das mesas do bar, derrama o líquido âmbar no copo e observa o movimento da rua. "Beber deve ser muito bom. Eu quero entender qual é a graça, mãe. Eu vou beber muito. Hoje eu vou beber essa garrafa toda, mãe", diz, olhando fixamente para Heleninha, que chora em silêncio. A mãe, vencida, apenas observa o filho sair cambaleando pela calçada com a garrafa nas mãos. Tiago atravessa a rua, entra em uma praça mal iluminada
e se senta sozinho em um banco. A cada gole, sua lucidez vai se esvaindo e os pensamentos se embaralham em sua mente. Ele começa a rir sozinho, depois a chorar. Você virou piada, Tiago. Igual ela. Igualzinho ela, murmura, debruçado sobre os joelhos. Horas depois, a garrafa já estará pela metade. Tiago, completamente bêbado, mal consegue manter os olhos abertos. A madrugada avança silenciosa quando 3 rapazes se aproximam. São trombadinhas da região, conhecidos por assaltar bêbados desatentos. Tiago nem percebe o perigo. Olha o filhinho de papai dando vexame aqui, rapaziada! Debocha um dos marginais. Outro puxa o celular do bolso de Tiago, que só então reage. Ei, me devolve isso! Tenta dizer, levantando-se trôpego, mas mal consegue se equilibrar. Um dos agressores o empurra de volta ao chão. Tá querendo bancar o valentão agora, playboy? Os 3 começam a agredi-lo, com tapas, chutes e empurrões. Tiago tenta proteger o rosto com os braços, mas está sem forças. Socorro! Para! Murmura, caído no chão de terra batida. O barulho atrai um morador que liga para a polícia. Em poucos minutos, uma viatura se aproxima com a sirene ligada. Os agressores saem correndo antes de serem identificados. Os policiais descem e encontram Tiago desacordado, com o rosto sujo, os lábios sangrando e o olhar perdido no nada. Um dos agentes tenta acordá-lo. Garoto, você me escuta? Pergunta, enquanto o outro chama uma ambulância. Enquanto isso, Heleninha anda de um lado para o outro na frente do bar, desesperada, olhando para os lados e perguntando aos poucos frequentadores da rua se alguém viu seu filho. Ele saiu com a garrafa, não sei para onde foi. Eu devia ter impedido, mas ele me odeia. Repete, aflita. Quando a sirene da ambulância soa ao longe, ela corre na direção do barulho, sentindo o coração gelar no peito. Na manhã seguinte, Tiago acordará em um leito de hospital, com curativos na testa e um soro espetado no braço. Sua primeira reação será tapar os olhos com a mão, sentindo vergonha. Heleninha estará sentada ao lado dele, com a maquiagem borrada pelas lágrimas, segurando a mão do filho enquanto ele dorme. Quando ele abre os olhos, ela tenta sorrir. Você tá bem? Graças a Deus, diz. Mas Tiago vira o rosto, incapaz de encará-la. Ao mesmo tempo, Odete Reutemann ficará sabendo do episódio através de um telefonema do hospital. A empresária, fria como sempre, reagirá com desprezo. Claro que esse garoto acabaria assim. Com uma mãe fracassada como a Heleninha, o que mais se esperava? Um príncipe da Noruega? Dirá, jogando o telefone sobre a mesa. Enquanto isso, Marco Aurélio será avisado por um dos médicos do hospital. Ele largará uma reunião importante para ir até lá, e ao ver o filho naquela situação, não conterá a emoção. Meu Deus, o que fizeram com você, meu filho? Murmura, acariciando os cabelos de Tiago. Heleninha se afastará ao ver Marco Aurélio entrar, envergonhada demais para encarar o ex-marido. Dias depois, o episódio repercutirá entre os funcionários da TCA e nos círculos sociais frequentados por Odete. Os comentários serão venenosos. Primeiro foi a filha, agora o neto. Aquela família está podre por dentro, dirá uma socialite durante um jantar. Odete fingirá não se importar, mas por dentro ficará furiosa. Eu não vou permitir que o sobrenome Reutemann seja arrastado pela sarjeta dessa maneira, nem que eu precise agir com minhas próprias mãos. Enquanto isso, Tiago começará a se isolar. Deixará de frequentar a faculdade, não responderá às mensagens dos amigos e trancará a porta do quarto por horas a fio. Heleninha, tomada pela culpa, tentará se aproximar, mas ele apenas dirá: me deixa em paz, você conseguiu. Agora eu sou igual a você. A partir desse momento, a relação entre mãe e filho entrará em colapso. Heleninha sentirá que perdeu Tiago para o mesmo vício que a destruiu, e a dor disso será ainda maior do que todas as quedas que já sofreu. Solange vai ser a convidada que vai transformar o casamento de Fátima em um barraco inesquecível.
O que era para ser o dia mais triunfante da vida de Maria de Fátima se transformará num verdadeiro circo de horrores, com direito à invasão inesperada, ofensas públicas, bofetada, vestido rasgado e uma cena que ficará marcada como uma das mais explosivas da novela. Tudo começará com uma jogada maquiavélica de Odette Reutemann, que resolverá apimentar a cerimônia de casamento entre o seu filho Afonso e a ambiciosa Fátima. A empresária, movida por um sádico prazer em humilhar seus inimigos, decide incluir Solange Duprat, ex-namorada de Afonso e rival direta de Fátima, na lista de convidados. Fátima, ao revisar os nomes, estranhará a presença da jornalista e imediatamente levará a questão até a vilã. Eu não tenho ninguém para chamar, não. Mas eu olhei a lista e deve ter sido um equívoco do cerimonial. Só pode... porque o nome da Solange está aqui. Isso é um erro, não é? Dirá, entre nervosa e desconfiada. Com um sorriso malicioso, Odette responderá friamente. É meu esse convite. Fátima, ainda mais confusa, reagirá com incredulidade. A senhora quer que ela vá na igreja? E a resposta virá carregada de veneno. Claro. Qual é a graça de vencer se os nossos oponentes não estiverem lá para assistir? Mal sabe a dupla que o tiro sairá pela culatra. Solange, apesar de relutar a princípio, decidirá comparecer à cerimônia movida por uma mistura de raiva, desejo de confrontar a ex-amiga e, acima de tudo, por não querer parecer fraca diante dos dois. No dia do casamento, ela surgirá imponente na recepção dos noivos, chamando a atenção dos convidados com sua postura firme, olhar fulminante e um vestido vermelho sangue, desafiador. Assim que põe os pés no salão luxuosamente decorado, todos os olhares se voltam para Solange. Cochichos se espalham entre os convidados e até Afonso demonstra surpresa ao vê-la. Já Fátima tenta disfarçar a inquietação, mas o desconforto fica evidente. O que ela veio fazer aqui? Isso só pode ser provocação, murmura para Odette, que, indiferente, apenas toma um gole de champanhe e diz: Você queria vencer, não queria? Então aproveita, querida. Solange, sem perder tempo, cumprimenta Afonso com um beijo no rosto, lança um sorriso forçado e ignora solenemente Fátima, que se contorce de ódio por dentro. Porém, o auge do conflito virá mais tarde, quando Solange perceber que a noiva se afastou da festa e subiu sozinha para o ateliê. Sem pensar duas vezes, ela segue os passos da rival, decidida a acertar as contas ali mesmo, longe das câmeras e dos curiosos. Ao entrar no cômodo, Solange fecha a porta atrás de si com força. Fátima, que ajeitava o véu diante do espelho, se vira com um susto. O que é que você está fazendo aqui, Solange? Pergunta tentando manter o tom de superioridade. A jornalista responde com ironia. Ah, eu vim te prestigiar. Se você tivesse me pedido ajuda, eu teria escolhido um vestido de noiva ainda mais romântico. Eu acho que você acertou a linha do look, mas foi um pouco tímida. Eu teria dobrado o tamanho da cauda, investido mais no bordado, feito algo mais digno de uma farsa como esse casamento. Fátima finge rir, mas logo perde a paciência. Você tá se doendo por quê, Solange? Não é minha culpa se o Afonso se apaixonou por mim. O amor não se força, querida. Eu e ele somos almas gêmeas. O que vocês tiveram foi fogo de palha. Mas Solange, com os olhos marejados de raiva e mágoa, rebate com força. Você roubou ele de mim. Você armou, você se fez de vítima, se infiltrou na vida dele com mentiras. Você se aliou com a mulher mais podre desse país para conseguir o que queria. Mas saiba que o Afonso pode estar iludido agora, mas ele não é idiota. Alguma hora ele vai ver quem você é de verdade. Nesse momento, Solange cita a frase emblemática da trama. A gente pode enganar todo mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa máxima nunca falhou, e vai funcionar no seu caso também. Fátima, provocadora, dá um passo à frente e dispara. Aceita que dói menos, Solange. Eu e o Afonso estamos felizes juntos. Você tem que ver como ele me beija, como ele diz que me ama. Na boa,
me deixa ser feliz e vai bater seu ponto de operária padrão. Vai! A ofensa é a gota d'água. Solange, tomada pela raiva, grita: "Eu te odeio, sua desgraçada!" e desfere um tapa estalado no rosto da rival. Fátima cambaleia e cai no chão, fazendo cena e berrando por ajuda. "Socorro! Socorro! Essa louca me agrediu!" grita teatralmente, atraindo a atenção de todos os convidados da festa, que começam a subir curiosos. Enquanto isso, Solange se aproxima novamente impiedosa. "Isso é o que você merece, sua vaca!" E ainda dá um puxão no véu de Fátima, arrancando-o com força. O objeto rasga e fica pendurado em sua mão, como um troféu de uma guerra particular vencida. Logo, Odete sobe as escadas, acompanhada de Celina, Afonso e alguns seguranças. Ao ver a noiva jogada no chão, a matriarca da TCA finge espanto. "O que está acontecendo aqui? Isso é um escândalo!" diz, segurando o braço de Fátima. Afonso corre para ajudá-la, enquanto Celina encara a cena com olhos arregalados e um sorriso contido. "Você ainda vai me agradecer por isso, Afonso", diz Solange, antes de sair andando, altiva, deixando todos atônitos. A notícia do barraco se espalha como pólvora. Convidados cochicham. Jornalistas tentam invadir o local e o que era para ser uma celebração se transforma em manchete. Mas o dano já estará feito. As primeiras fotos do tapa e da noiva caída circulam em grupos de jornalistas e logo a história vira assunto nos jornais e revistas. Barraco no altar, rival invade casamento e agride noiva, estampa a manchete de um tabloide. Raquel, que desde o início pressentia que algo daria errado, observa tudo de longe. "Ela tá colhendo o que plantou", diz com pesar para Poliana. Já Gilda, ao saber do episódio, não esconde a satisfação. "Essa menina precisava de um choque de realidade. Que bom que a Solange teve coragem." Enquanto isso, Afonso começa a refletir sobre tudo o que aconteceu. "Ela estava muito nervosa, mãe. Mas o que a Solange disse faz sentido. Será que a Fátima realmente se aliou à senhora desde o início? Será que eu me enganei com ela?" questiona, inseguro. Odete tenta minimizar. "Afonso, não dê ouvidos a uma mulher recalcada. Solange está desequilibrada, é só isso." Mas a dúvida já está plantada. Na rua, Solange caminha sozinha, com os sapatos na mão, o vestido amarrotado e o coração disparado. Apesar da confusão, ela não se arrepende. "Foi libertador", dirá a si mesma, com um sorriso de quem finalmente disse tudo o que precisava. O barraco vira o assunto do dia, e o casamento que deveria selar uma união milionária se torna um dos maiores vexames da alta sociedade. E enquanto os convidados se dividem entre os que fingem que nada aconteceu e os que já estão postando tudo nas redes sociais, uma certeza fica no ar: esse casamento está longe de ser o conto de fadas que Fátima sonhava. Ainda nos dias que seguirão ao casamento, a confusão provocada por Solange se tornará o centro das atenções em toda a alta sociedade carioca. O escândalo será tema de colunas sociais, de programas de fofoca na televisão e até de editoriais velados em revistas de moda, com títulos como "A noiva de vestido rasgado" e "A farsa do amor perfeito". Odete Reutemann, preocupada com os danos à sua reputação e à imagem da TCA, tomará medidas imediatas para abafar o caso, ameaçando jornalistas e oferecendo acordos financeiros para manter os vídeos e as imagens do escândalo longe do público. No entanto, as consequências internas do vexame serão inevitáveis. Afonso, que já havia ficado desconcertado durante a cerimônia, começará a se afastar emocionalmente de Maria de Fátima. O jovem passará a ter sonhos estranhos com Solange, reviverá momentos do antigo relacionamento e se pegará pensando se tomou a decisão certa ao se casar com uma mulher que sempre esteve envolvida em tantas intrigas. A dúvida corroerá sua confiança. Fátima, por sua vez, viverá um misto de fúria e desespero. Trancada por dias no quarto da mansão,
recusará visitas, comida e qualquer tipo de consolo. Em conversas com Odete, a jovem exigirá vingança. Essa mulher destruiu o dia mais importante da minha vida. A senhora prometeu que nada daria errado. A Solange vai pagar caro por isso. Berrará em lágrimas, jogando objetos pelo quarto. A vilã, com frieza, responderá: Você já venceu, querida. Agora é só manter a pose.